Olá, gente! Neste vídeo eu vou falar sobre as escalas cromáticas. O que é a escala cromática e a importância de você conhecê-la, para que você possa começar a enxergar notas musicais no braço do instrumento, em vez de ver só números e casas. E a partir deste conhecimento começar a estudar as outras escalas, as principais escalas maiores, menores e suas aplicações na nossa música. Seja um solo de guitarra, um solo de violão ou na melodia de uma canção, por exemplo. Então, simbora pro vídeo. A escala cromática é uma escala dividida por semitons. Ou seja, o menor intervalo que a gente tem na música. Lembrando que intervalo é a distância entre duas notas, tá? Intervalo em música é isso, é a distância entre dois sons, entre duas notas. Por exemplo, eu tenho aqui na sexta corda, se eu apertar na casa 1, eu tenho a nota Fá. Se eu apertar na casa 3, eu tenho a nota Sol. Então, essa distância entre o Fá e o Sol, entre a casa 1 e a casa 3, é o que a gente chama de intervalo. Tá? Intervalo de semitom é o menor intervalo, como eu disse. Então, se eu estou na casa 1, qual é o menor intervalo aqui? Vai ser para a casa 2 da mesma corda, né? Neste caso, na sexta corda. Tá? Então a escala cromática ela é dividida por esses intervalos. Então o que vai ser a escala cromática? Na verdade vai ser uma escala com todas as notas que nós temos. Nós temos 12 notas musicais. Então além daquelas 7 notas que a gente aprende desde cedo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós temos outras 5 notas, que são sustenidos e bemóis. Talvez você já tenha ouvido falar. Então, entre as notas Dó e Ré, por exemplo, eu tenho um intervalo de um tom. Um tom é igual a 2 semitons, tá? Então eu tenho o Dó aqui na casa 3 da quinta corda. Do Dó para o Ré eu tenho um intervalo de 2 semitons ou um tom. Então são duas casas, uma, duas. Aqui na casa 5 da mesma corda, da quinta, eu tenho a nota Ré. Entre o Ré e o Mi eu também tenho um intervalo de um tom, ou seja, duas casas. Uma, duas. Na casa 7 da quinta corda eu tenho a nota Mi. Entre o Mi e o Fá, e isso acontece também entre o Si e o Dó, eu tenho um intervalo de um semitom. Então, se eu estou na nota Mi na casa 7, já na casa 8 eu tenho a nota Fá. Aí depois da nota Fá para a nota Sol eu tenho mais duas casas. Da nota Sol para a nota Lá, mais duas casas. Da nota Lá para a nota Si, mais duas casas. Da nota Si para a nota Dó, assim como eu acabei de dizer, eu tenho uma casa só, tá? Então, entre o Mi e o Fá, e entre Si e Dó, eu tenho um intervalo de um semitom. Todas as outras notas naturais, entre elas, né, entre uma nota e a seguinte, eu vou ter um intervalo de 2 semitons, ou um tom. Tá? Sendo assim, então, se a gente pegar aqui, de novo, na sexta corda, essa corda solta é a nota Mi. Então vamos lembrar que eu disse que nós temos 12 notas musicais ao todo na escala, e depois a 13ª nota já passa a ser a repetição da primeira. Então se eu tenho Mi na sexta corda solta, eu vou contar sendo Mi a primeira nota, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 notas diferentes. A 13ª
vai ser a repetição da primeira nota que eu falei, ou seja, Mi neste caso, né? Sexta corda solta Mi, sexta corda na casa 12 vai ser a nota Mi novamente. Então só cuidado para não confundir, porque aqui eu falei de casa 12, eu tenho 12 casas, mas eu comecei com ela solta, tá? Então o total de notas são 12 notas. Até a 11ª casa eu tenho notas diferentes. Aí na 12ª casa eu já tenho a 13ª nota, beleza? Vamos fazer assim, vamos começar pelo Fá na casa 1, para que não haja dúvida disso. Na casa 1 da sexta corda eu tenho a nota Fá. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então estou na casa 12, são 12 notas diferentes. Na 13ª casa eu já tenho a nota Fá, a repetição da nota Fá, certo? Então vamos lá, o que eu tenho então entre as notas Fá e Sol, Sol e Lá, Lá e Si, enfim, entre essas outras notas. Aí é que se encontram os sustenidos e bemóis, tá? Então eu tenho a nota Fá na casa 1 da sexta corda, na casa 3 eu tenho a nota Sol. Essa nota aqui da casa 2, eu vou ter a nota Fá sustenido ou Sol bemol. Então vamos lá, eu tenho dois nomes para a mesma nota, para o mesmo som, tá? Isso é o que a gente chama de enarmonia em música. Nós temos dois nomes para um mesmo som, um mesmo som, é mais correto dizer, tá? Dependendo da partitura, principalmente, né, da notação musical, dependendo da tonalidade na qual eu escrevo uma música, uma escala, ora eu vou chamar essa nota de Fá sustenido, e outros momentos eu tenho que chamá-la de Sol bemol. Mas é legal entender que é o mesmo som, tá? Toca-se no mesmo lugar. Ok? Então eu tenho Fá, Fá sustenido, que é o mesmo Sol bemol, aí Sol. Depois do Sol tem o Sol sustenido, que é o mesmo Lá bemol, depois eu tenho Lá. Depois Lá sustenido, que é o mesmo Si bemol, daí eu venho para o Si. Do Si eu já pulo para o Dó, já passo para o Dó. Do Dó eu tenho Dó sustenido, depois Ré, Ré sustenido, Mi. Então esse sustenido e bemol, as notas então essas notas elas vão ter o nome da nota anterior mais o sustenido, que é o joguinho da velha, né, ou a hashtag nos dias de hoje, pelo menos parecido, esse símbolo que a gente usa no teclado, por exemplo. Ou essa nota tem o nome da nota seguinte mais o bemol, que é quase que um B minúsculo. Ele não é exatamente um B minúsculo, mas se parece muito. A gente pode representar também por um B minúsculo, por exemplo, se for utilizar um teclado de computador, tá? Então eu tenho lá, novamente, olha, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Beleza? Na quinta corda solta, eu tenho a nota Lá. Então se eu apertar na casa 1, eu tenho a nota Lá sustenido, ou Si bemol. Então a gente pode fazer assim também para organizar. Quando estivermos subindo a escala, ou seja, ficando mais agudo, a gente usa sustenido. E quando estamos voltando, descendo a escala, a gente pode chamar de bemol. Ou seja, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol,
Sol sustenido, Lá. E aí continua, tá? Aqui depois do Lá tem o Lá sustenido, depois tem o Si, depois tem o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Voltando, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol e assim por diante, tá? Tem só um outro detalhe também, é que não é errado a gente chamar, por exemplo, um Si sustenido. É uma enarmonia. Então, a nota Dó e a nota Si sustenida é o mesmo som, né? Tem dois nomes, tá? O que não é usual, né? No dia a dia a gente falar sobre isso. Toque a nota Si sustenido, porque já é o Dó, tá? Mas em algumas situações também, como regras de grafia, em algumas situações a gente pode usar. Mas aqui para o nosso estudo de hoje, não precisamos pensar nisso, que é um outro assunto. Então, do Si a gente já passa para o Dó, do Mi passa para o Fá. Aprendendo a escala cromática e sabendo em quais notas nós afinamos as cordas soltas do violão, da guitarra, dessa forma você pode encontrar qualquer nota em qualquer lugar do braço do instrumento. E dessa forma também fica mais fácil quando a gente for estudar as outras escalas, fica mais fácil entender por que elas têm sonoridades diferentes, por que soam diferentes, uma escala da outra, uma escala maior de uma escala menor, entre as escalas menores ou as escalas maiores, tá? Então você passa a entender as coisas e não só ficar decorando números e shapes para ficar praticando sem ter a mínima ideia do que você está tocando. Que em alguns momentos também existe isso como exercício, é legal decorar para um exercício mais mecânico, onde a gente não tem tanto que ficar raciocinando, pensando, mas de uma forma geral é importante entender também o que a gente está fazendo. Aliás, não só para escalas, tá? Isso vai ajudar muito depois para todos os assuntos, né? Para acordes, para arpejos, tríades, intervalos musicais, enfim, para tudo isso. Para acordes, num sentido mais prático, para quem já faz pestana, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, eu tenho Fá maior, tá? Aqui eu tenho a pestana na casa 1, então não estou usando cordas soltas. Essa mesma posição que eu tenho aqui, que é do Fá maior, se eu mover essa posição toda uma casa para frente, eu tenho o acorde de Fá sustenido maior. Mais uma casa para frente, eu tenho Sol maior, com a pestana, né? Que substituiria, por exemplo, este. Tem várias formas, né, da gente tocar os acordes no braço, várias posições, tá? Então tenho Sol, Sol maior, Sol sustenido maior, depois Lá maior, Lá sustenido maior, Si maior, tá? Então dessa forma você consegue depois encontrar vários acordes, pensando na verdade, em vez de só decorar, em vez de decorar onde é que fica o Ré sustenido menor. Se você, como eu disse, com pestana neste caso, porque com as cordas soltas já não vai dar muito certo, não vai dar certo. Mas se você sabe fazer um BM, um Si menor, essa mesma posição uma casa para frente, depois do Si vem o Dó, né? Então eu vou ter um acorde de Dó menor, depois eu tenho um acorde de Dó sustenido menor, de Ré menor, Ré sustenido menor, cheguei no Ré sustenido menor que eu falei no início, que aliás é o mesmo Mi bemol menor, lembrando da enarmonia, tá? Então essas são as funções práticas, né, que a gente aprende
a partir do momento em que a gente entende o que é essa escala cromática. Então, assim, para você que gosta de estudar música, começou a estudar música, tenha pretensões profissionais ou não, ou seja, só por hobby, porque você curte tocar, mas curte entender também o que você está fazendo, é básico do básico, né? Isso, você tem que saber isso, essa escala cromática, para partir depois para o estudo de outras escalas também. Como exercício prático, eu vou sugerir aqui uma forma de tocar essa escala cromática, tá? Então a gente vai começar tocando pela sexta corda solta, e aí nós vamos tocando depois casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Quando chegar na casa 4, que é a nota Sol sustenido, nós vamos passar para a quinta corda solta, que é a nota Lá. Aí depois nós temos quinta corda solta, então, aí casa 1, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, chegou na casa 4, passa para a quarta corda solta, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, passa para a terceira corda solta, que é o Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Aqui é a única diferença, porque eu tenho já a nota Si na casa 4 da terceira corda. E a segunda corda solta é também a nota Si, tá? Então, na segunda corda, eu não toco ela solta. Na segunda corda, eu já começo apertando na casa 1 até a casa 4. E aí, primeira corda solta, que é a nota Mi. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, venho até a casa 4 e volto. Uma outra coisa importante também, então, vou voltar, né? Lembrando que a segunda corda não tocamos solta, que é para não repetir nenhuma nota. E todas as outras cordas, sim, a gente toca elas soltas, tá? A dica, pense sempre em dividir em 2 notas, 4 notas, 3 notas por tempo, enfim, não importa. Mas para quem está começando é legal pensar em 2 notas por tempo, porque tudo em música a gente tem que pensar no tempo, tá? No tempo do compasso, no BPM, na batida. Então pode ser devagar, deve ser devagar para quem está começando. Mas a ideia é de tocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você não precisa ficar contando junto, porque é difícil para quem está começando, mas o grande lance é tocar 2 notas por tempo. Quando muda de corda, não fazer com que uma nota dure mais tempo do que a outra, tá? Então é melhor assim, dessa forma, do que de repente tocar um pouco mais rápido numa corda, mas aí quando tem que trocar de corda demora para trocar, para ajeitar a mão toda aqui, e aí depois demora novamente, tá? Então a ideia é essa, você vai tocar 4 notas por tempo. Quando você muda de corda, o tempo da nota tem que estar certo, tem que estar no mesmo lugar, então. Beleza? Então treine devagar. Na mão direita aqui, você pode tocar de forma híbrida aqui, digamos, as 3 cordas de cima com o polegar e as 3 de baixo com o indicador e médio, mas também pode ser interessante para quem está começando, depende do teu nível, é uma aula para iniciantes essa. Você pode, inclusive, para se acostumar um pouco com a mão esquerda, tocar tudo com o polegar, até a primeira corda e volta. Depois tocar tudo com indicador e médio, desde a sexta, indicador médio. O importante é alternar os dedos, tá? Indicador, médio. Procure tocar apoiando na corda de cima. Olha, quando você toca a terceira corda, encosto o dedo na corda 4, tá? Essa forma de tocar com apoio é um pouco mais fácil de você
ter uma precisão ali na hora de acertar as cordas, tá? Com palheta, para quem é mais da guitarra ou mesmo no violão, mas gosta de tocar com palheta, tocar alternando, que é o mais básico da palheta, é isso. Então, tocou uma nota para baixo, a próxima para cima, para baixo, outra para cima. Então, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Não importa se muda de corda, para onde vai, você tem que estar sempre alternando. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Beleza? É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo com mais escalas e bons estudos.